Foi uma noite calorosa de junho. Os rapazes estavam saindo para tomar uma cerveja. Hugo estava de mau humor e não estava a fim de ir para casa. Hugo sentou-se no banco, abriu a tampa e deu um gole. Era um dia difícil, Hugo pensou consigo mesmo, dando outro gole. Hoje é o aniversário de seu irmão, seu único irmão, mas ele não felicitará nem celebrará, pois o irmão está na prisão. É culpa de Hugo. Ele não consegue esquecer isso por um minuto. É um fardo que o consome, envenenando cada dia que ele vive. Murilo sempre foi seu protetor, seu melhor irmão mais velho durante o ensino médio. Hugo nunca conheceu problemas, mesmo sendo tímido e fraco, e Murilo cresceu sendo um belo atleta. Ele era o capitão do time de futebol, praticava um pouco de artes marciais e levantava os pesos do pai 5 vezes com a mão esquerda e 5 vezes com a direita todas as manhãs. Murilo era a estrela da escola, não apenas por suas realizações atléticas, mas também como bom aluno. Era um aluno nota 10 em todas as disciplinas, até mesmo em física e história. Tirava 10 em todas as matérias, exceto arte. Ele não gostava de desenhar quando era criança. Simplesmente se recusava. Para que eu preciso disso, dizia Murilo, mas ele não perdia nenhuma oportunidade de admirar pinturas, de ir a qualquer exposição, especialmente quando conheceu Vanessa em seu primeiro ano na universidade. Hugo invejava seu irmão desde a infância, seu irmão mais velho, mais bonito, mais alto e mais forte, com músculos e ombros largos, ao contrário do frágil e magro Hugo, a quem ninguém prestava atenção, especialmente as meninas. E quando Murilo apresentou seu irmão mais novo à linda Vanessa, Hugo ficou com inveja. Meu irmão tem sorte. Ele se apaixonou por uma garota tão bonita, tão gentil e leve como uma deusa grega do amor. Vanessa também era modesta, como se não percebesse sua beleza clássica. Ela não tinha nada a ver com a presunção inata em quase toda mulher atraente. Formava um par tão notável que as pessoas se voltavam para observá-los, e não estava claro qual dos dois despertava mais curiosidade, a gentil loira Vanessa ou o aparentemente bonito Murilo. Hugo permanecia ali, contemplando com inveja a escolhida de seu irmão. No entanto, seu irmão mais novo era o mais bem-sucedido academicamente. Esportes a motor não eram sua praia, ele se destacaria no xadrez, superaria todos e não tinha par nas ciências exatas. Participava de todas as Olimpíadas, conquistando apenas primeiros lugares. Os professores já conheciam um talentoso jovem, mas, à parte das realizações científicas, Hugo não se vangloriava de mais nada. Ele só atraía a atenção dos professores, não dos colegas e certamente não das garotas. A felicidade de seu irmão machucava seus olhos. Hugo, desde o primeiro encontro, estava profundamente apaixonado pela garota de seu irmão. Não era apenas ciúmes de Murilo, era uma dor, ciúmes e tormento, e ele não conseguia evitar. Ela não lhe dava atenção, era como se ele não significasse nada para ela, como se não existisse em seu mundo. Só havia espaço para Murilo, o belo e irresistível. Estavam tão absortos um no outro que não percebiam o olhar do irmão mais novo, ou simplesmente não o reconheciam, era o que parecia para ele. E depois de alguns anos, ele tinha absoluta certeza de que era assim, mesmo que Murilo e Vanessa sempre o levassem para todos os lugares, exposições de arte, concertos, discotecas, aniversários de amigos. Sempre saíam apenas os três, mas doía para Hugo vê-los juntos o tempo todo. Seu irmão não compreendia, ou não queria entender de jeito nenhum. Não aceitava um não como resposta e arrastava seu irmãozinho para todo lugar, dizendo, você verá quantas garotas estão lá, com certeza vai escolher uma. E o levava para outra festa, mas ele não queria nenhuma, só queria Vanessa. Ela era a única, e nenhuma outra, ou melhor, ele era o único, nenhuma garota queria ou se interessava, e isso tornava tudo ainda mais doloroso. A felicidade de seu irmão era algo detestável para ele. Hugo tomou mais um gole, mas não tinha pressa de ir para casa, mesmo sabendo que a mesma Vanessa tão desejada, tão inacessível,
estava esperando por ele lá. Agora, sua esposa. Hugo engoliu o resto de sua cerveja direto da garrafa. É hora de ir para casa. Vou tomar mais uma em casa, ou devo ficar mais tempo? Hugo exagerava nas bebidas em uma dessas festas, buscando escapar. Murilo e Vanessa permaneciam sóbrios, tendo consumido apenas uma bebida cada. Apesar disso, Murilo relutava em conduzir de volta para casa, cogitando utilizar novamente o carro do pai. Como atleta, ele evitava o álcool e, se bebesse, jamais assumiria a direção. Foi nesse momento que ele incentivou Hugo a permanecer, aproveitar mais um tempo com os amigos, e depois chamaria um táxi para retornar em segurança. Murilo pegaria o carro na manhã seguinte. Contudo, Hugo ficou enfurecido ao testemunhar o beijo apaixonado e maduro entre Murilo e Vanessa, não um beijo casto e suave. O ciúme o atormentava, uma raiva ciumenta e ardente. A situação piorou quando os outros rapazes perceberam o beijo e começaram a provocar Murilo sobre o casamento, presumindo que fossem um casal há muito tempo. Murilo reuniu todos, exigiu silêncio e anunciou em voz alta que havia proposto Vanessa em casamento, e ela aceitou. Eles já haviam formalizado os papéis do casamento 3 dias atrás. O casamento estava marcado para daqui a um mês, e Hugo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como isso poderia ter acontecido? Ele estava completamente perdido, sem esperança de que ela mudasse de ideia e o escolhesse. Este é o fim. Hugo se serviu de copo em copo. Parecia que não estava ficando embriagado, incapaz de se manter de pé devido ao choque nervoso, não ao álcool. Os beijos apaixonados e desinibidos do casal feliz eram insuportáveis para ele. Ele convenceu seu irmão a voltar para casa, sob uma leve chuva. Murilo abriu a porta do carro para evitar a chuva, e os dois se acomodaram no banco de trás. Hugo se instalou no banco do motorista e deu partida no carro. Não queria ouvir vozes do banco de trás pedindo para parar, simplesmente dirigiu na direção que conseguia enxergar, acelerando cada vez mais. O carro obedecia obedientemente pelas ruas da noite. Hugo encontrou seu ritmo, acelerando audaciosamente pelas curvas perigosas, onde, no meio da noite, um mendigo surgiu do nada na faixa de pedestres. Ninguém sabia de onde ele veio, e ninguém jamais saberá. Seu corpo voou como pinos de uma bola de boliche. Hugo pisou no freio, e quando tudo já havia ocorrido, ele ficou sóbrio quase que instantaneamente. Os três desembarcaram do carro e correram para socorrer o mendigo, mas era completamente inútil. Mesmo de longe, era evidente que uma pessoa viva não assumiria tal posição desnatural. Claro, ele não respirava mais. Hugo começou a chorar, a soluçar, tornando-se histérico. Percebeu que acabará de arruinar, destruir toda a sua vida, o futuro brilhante de um grande cientista. Ele estava a apenas 1 ano de concluir a graduação e, se acabasse na prisão, sua vida estaria arruinada. Não haveria mais atividade científica, descobertas grandiosas ou qualquer vida possível. A sobrevivência no inferno da prisão era altamente improvável, e Murilo continuava a protegê-lo, como sempre, contra a perspectiva iminente de prisão, bullying e todo o horror que ele havia decidido enfrentar em nome de seu irmão. Vanessa chorou e o abraçou, mas não teve coragem de dissuadi-lo, ao perceber a determinação em seus olhos. Hugo sentiu-se aliviado por concordar, mentindo com confiança durante a investigação, falando no julgamento sobre como seu irmão escolheu levá-los para um passeio pela cidade e acabou matando um homem. Contou que o passeio foi organizado em homenagem ao anúncio de seu futuro casamento, e ele se vangloriou para a noiva. Hugo nem conseguia dirigir, pois estava celebrando com bebidas, assim como seu irmão. Mesmo assim, ele decidiu levá-los para o passeio. Vanessa não disse nada, apenas chorou. Ela não podia mentir, muito menos enviar o homem que amava para a prisão com suas mentiras, e seu testemunho não era necessário. As palavras de Hugo,
com todos os seus detalhes coloridos, foram suficientes, e Murilo foi para a prisão em vez de seu irmão. Hugo só o viu uma vez. Murilo pediu para ele ir. Murilo começou a falar. Aconteceu algo? Perguntou Hugo, interessado antes do julgamento. Vanessa está grávida. Não quero me casar oficialmente com ela, então o bebê será filho de um criminoso. Mas é meu filho, será seu próprio sobrinho. Nem sei o que é pior para ele, crescer sem pai ou ser filho de um prisioneiro, disse Murilo. E o que você pode fazer? Hugo não conseguia entender para onde seu irmão estava indo com isso. Não eu, você. Eu percebi o quanto você gosta da Vanessa. Case-se com ela no meu lugar para que a criança tenha o nosso sobrenome e um pai normal, sugeriu Murilo fortemente ao seu irmão. Hugo não sabia como responder. A proposta era selvagem, horrível e muito tentadora. Ele continuou a se aproximar de Vanessa, frequentando seu apartamento, tentando ser solidário para tranquilizá-la, embora ela só ficasse mais perturbada em sua presença. Talvez ela se lembrasse do seu testemunho no tribunal, mas não importava. Ela poderia se acostumar com isso, e a criança realmente precisava de um pai. E Hugo não era um estranho para o filho, tanto pelo sangue quanto pelo sobrenome. Mas como convencê-la disso? Não se preocupe, vou persuadi-la. Depende apenas de você concordar, irmão, afirmou Murilo com firmeza. Bem, você me deu uma mão, não posso recusar, concordou Hugo, sem perceber o quão desigual era a troca. Seu irmão foi para a prisão por ele, e agora ele está se casando em nome do irmão. A mulher mais bonita e desejada, aquela com quem ele sonhava desde o primeiro momento em que a viu, está sendo retirada do destino de seu irmão. Vanessa tentava não perder nenhuma oportunidade de encontrar Murilo. Participava de todos os encontros a que ele tinha direito. Ele havia persuadido, implorado e ordenado que ela desistisse da ideia de esperar por ele, que não sacrificasse a vida do filho deles, que não comprometesse seu futuro por suas paixões. No final, ele a convenceu, ela prometeu, e já no 7º mês de gravidez, eles se casaram. Não houve cerimônia, multidão no champanhe. Hugo apenas bebeu vodka e desmaiou na ocasião do casamento. Ele se entregou a uma farra de uma semana, e Vanessa tolerou. Ela sabia que Hugo percebia seu desagrado por ele e pelo casamento forçado. Mesmo assim, ele continuava bebendo, embora não fosse realmente necessário. Hugo se mudou para o apartamento de Vanessa, alugou o seu e o do irmão, transformando em um mini-dormitório para estudantes, uma boa fonte de renda extra. Vanessa teve que aceitar, pois estava prestes a ter um bebê e precisava do dinheiro. Hugo esperava que, ao viverem juntos sob o mesmo teto constantemente, pudesse convencê-la, se aproximar dela, tornar-se seu marido de todas as maneiras, mas, inicialmente, a gravidez atrapalhou. Após dar à luz, Vanessa amamentou Alan com leite materno por quase 1 ano. Durante todo esse tempo, ela ficou com seu filho, como se estivesse se protegendo do assédio do marido. E o pior era que ela insistia categoricamente em registrar no certificado de nascimento da criança não Hugo, mas Murilo como pai. Houve um grande escândalo. Apesar do certificado de casamento, ela conseguiu fazer isso. Assim, ele era apenas o pai e marido nominal para os vizinhos, pais do grupo do jardim de infância, e no papel, não era o pai real. A criança não se parecia em nada com ele, nem com a mãe. Alain era uma cópia exata do pai, um grande homem de cabelos escuros com olhos azuis penetrantes. Mesmo sem documentos, as pessoas o olhavam com estranheza por sua falta de semelhança com o pai nominal. E para aqueles que viam seus papéis, o segundo nome do bebê tornava os problemas familiares ainda mais interessantes. Hugo não estava absolutamente feliz. Seu irmão já não era um obstáculo, Vanessa era oficialmente sua esposa, e havia uma criança para influenciar, mas, por alguma razão, não funcionava. Murilo está preso há mais de 1 ano agora.
Ela continua visitando-o, levando-lhe pacotes, mas por que ela não consegue superá-lo? Por que ela quer um criminoso condenado? O que ela fará com ele quando ele sair? Ou melhor, se ele sair? Não é um sanatório, muitas pessoas morreram lá. Por que ela deveria esperar por ele quando tem Hugo, seu marido legal, a quem unido por escolha própria? Hugo estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Ele estava tão ansioso pelo primeiro ano de vida juntos que acabou se embriagando após a cerimônia de casamento, e isso não foi um incidente isolado. Durante o trabalho de parto, entregou-se a uma bebedeira que se estendeu por um mês, ausentando-se de casa por vários dias consecutivos. Vanessa e o bebê tiveram que se virar, retornando para casa de táxi. Ao chegarem, depararam-se com um caos terrível e indícios de uma vida inteira regada a álcool. Hugo ficou tão abalado que fracassou completamente nos estudos, graduando-se com uma das piores notas da história do departamento agora. Devido às turbulências familiares e à condição de ser o filho de outra pessoa, Hugo não estava mais sob os holofotes de uma carreira acadêmica brilhante e promissora. Apesar de todos esses sacrifícios, continuaram a residir em quartos separados, ela e o bebê em um quarto pequeno, enquanto ele ocupava um quarto espaçoso com varanda. A maioria dos amigos, praticamente todos, de alguma forma se distanciou, embora muitos deles tivessem filhos pequenos e poderiam ter estabelecido amizade com base nisso. Contudo, Vanessa preferiu não entrar nos detalhes sobre a paternidade de Alan. Muitos compreendiam o momento da gravidez, e mesmo sem isso, a aparência marcante da criança entregava seu verdadeiro pai. Entretanto, ninguém confrontou Hugo após o julgamento. Todos estavam cientes da natureza dos princípios de Murilo e sua postura em relação ao álcool e direção. Todos recordavam que Murilo havia chamado um táxi naquela fatídica noite. Contudo, como Murilo não protestou, apenas expressou arrependimento e lamentou a forma como as coisas aconteceram, assim permaneceu. A dúvida persistia sobre o motivo de Vanessa ter permanecido em silêncio na época, e muitas pessoas que conhecia tinham quase certeza de que as coisas não ocorreram como realmente foram, especialmente os dois rapazes que os viram entrar no carro pela janela naquele momento. Eles não poderiam confundir o alto e corpulento Murilo beijando Vanessa com o magro Hugo. Todas essas suspeitas, conclusões, teorias e hipóteses sobre aquele incidente assustador atormentavam Hugo, e a chegada não documentada de Alan trouxe todos os amigos de volta ao tema de Murilo e a injustiça do mundo. Hugo não suportava isso, ele se entregou à bebida e, em um momento, ergueu as mãos para Vanessa. Quando se acalmou, viu os hematomas em seu rosto e não conseguia compreender a origem deles. A memória voltou, e ele recordou a sensação inesperadamente satisfatória ao liberar toda a sua negatividade, todo o seu ressentimento contra a vida e até mesmo seu antigo ciúmes. Vanessa perdoou e não o expulsou depois daquela primeira vez, mas não demorou muito para, durante outra bebedeira, ele levantar a mão contra a esposa novamente, na presença de Alan. Vanessa teve que ficar em casa devido aos hematomas, e a criança estava chorando. Poderia ter mencionado na escola infantil, e as lesões em sua esposa eram uma evidência clara disso. Desde então, Hugo tentou moderar o consumo de álcool, ciente de que estava à beira de perder a paciência naquele estado. Ele não tinha controle sobre onde seu punho atingia o rosto, cabeça, braços ou costas dela. Simplesmente agredia, experimentando uma estranha satisfação perversa. Já não buscava intimidade com Vanessa, agora agredia por ela se recusar a estar com ele, por não gostar dele pelo ciúme doloroso que persistia, afinal, ele sabia. Ela continuava vendo Murilo, não com frequência, mas Hugo abandonou o banco e retornou para casa. Decidiu consumir a segunda garrafa em seu próprio lar. Vanessa percebia, da soleira, que ele estava bêbado novamente, embora não como de costume, sem a habitual vodka, apenas cerveja. Ele lançou apenas um olhar para o menino que se esgueirou para o quarto fora de sua visão, e novamente os pensamentos embriagados de seu irmão giravam em seu cérebro alcoolizado. — O que você está olhando? —
Onde está o jantar? Ele lançou para a esposa silenciosa. Você não deveria ter bebido hoje à noite. Queria falar sério com você, começou Vanessa. Não é da sua conta. Eu quero e eu bebo. Tenho o direito de descansar e celebrar, ou você esqueceu que dia é hoje? Consigo ver em seus olhos que você está pensando nele, não é? Você deve estar indo vê-lo de novo, disse Hugo com raiva. Hugo, eu não queria falar sobre Murilo, eu queria falar sobre você e eu, tentou novamente Vanessa, fazendo uma conversa. Onde está você e eu? Perguntou o homem. Exatamente, você está certo? Nunca houve, nunca pode haver e nunca haverá. Então, talvez não devêssemos nos torturar, nem você, nem eu, nem Alan somos mais felizes com essa vida. Murilo queria fazer o melhor para todos nós na época, mas está claro há muito tempo que o melhor para todos nós é seguir caminhos diferentes, disse a mulher em voz baixa. Ah, vamos terminar, você quer dizer, quer que nos separemos? Sim, exatamente. Você quer que eu empacote minhas coisas e saia do seu apartamento? Perguntou Hugo indignado. Não do apartamento, mas da minha vida. É para o seu bem, antes de tudo. Você não está feliz conosco. Posso ver isso. É por isso que você bebe o tempo todo, disse Vanessa confiante. Hugo levantou-se, pensou, pegou sua mala e começou a empacotar mecanicamente. Tirou camisas, ternos e jaquetas do cabide e foi para o quarto buscar uma lâmina de barbear e uma escova de dentes. Fechou a mala, levou até a porta, foi até a cozinha buscar fósforos para seus cigarros para a viagem e notou sua garrafa de cerveja na mesa da cozinha e um grande bolo caseiro, o bolo favorito de Murilo. Hugo abriu a garrafa e começou a bebê-la. Olhou para o bolo com tanto amor. A garrafa não terminada voou contra a parede perto da janela. Vanessa foi até a cozinha para averiguar a situação e deparou-se com a expressão raivosa de Hugo, algo que nunca testemunhou nele anteriormente. Essa ira se manifestou com um primeiro soco, seguido por outros. Ele agarrou seus cabelos dourados, que costumava acariciar suavemente, mas agora segurava com violência, arrastando-a pelo corredor e batendo sua cabeça com força no chão. Após repetidos golpes contra a parede, ela cessou a resistência, e Hugo prosseguiu com seu ato brutal. Agora com as mãos livres dos cabelos dela, ela caiu no chão, e ele começou a chutá-la com os sapatos. Hugo nunca o cheirava ao entrar em casa, apenas cansado e sem fôlego. Ele parou, olhou para a mala, a pegou, e saiu, pois não era bem-vindo ali. Ele tinha seu próprio apartamento, a quilômetros de distância. Hugo permaneceu fiel ao seu caminho. Ao entrar no apartamento do irmão, quase sóbrio, encontrou a sala central vazia. Os inquilinos haviam saído por 2 semanas. Hugo desabou no sofá, sem se despir, apenas cheirando sangue dos sapatos. Em um sonho bêbado, Hugo sonhou com Murilo, olhando para o irmão com reprovação. Em seguida, sonhou que Vanessa era uma boneca, brincando com ela, posicionando os braços e pernas em poses encantadoras. Ela era macia e flexível, sem olhos, apenas manchas pretas. Hugo acordou suando frio. Hugo lembrou-se de que sua esposa estava no corredor, enquanto ele agredia, deitada no chão sem resistir. Ele sentou-se no sofá, esfregando o rosto com as mãos para despertar mais rápido, para garantir que nada disso fosse verdade. Contudo, as manchas de sangue seco em seus sapatos e roupas indicavam que não era um sonho, fantasia ou pesadelo, mas sim a dura realidade. Hugo apertou a cabeça, lembrando-se de tudo, permaneceu sentado por um tempo, depois se levantou lentamente, pegou sua mala e deixou o local. No domicílio, ele seguiu o percurso de regresso, idêntico ao do dia anterior, segurando a bagagem, mas agora com menos oscilação e deslocando-se de maneira mais suave e ágil. Ainda no pátio, ele avistou uma ambulância próxima à entrada da frente. Aproximou-se com cautela, sem avistar ninguém, apenas o condutor. Hugo aproximou-se dele com um olhar completamente indiferente,
questionando sobre a identidade. Sim, a avó adoeceu sozinha. Eles vão colocá-la em uma maca e levá-la para fora, disse o motorista indiferentemente, limpando o para-brisa com um pano. Hugo tranquilizou-se, mas somente por fora. Internamente, seu coração pulsava tão intensamente que poderia explodir. Ele acalmou-se pensando que tudo estava em ordem. A porta do apartamento estava entreaberta. Hugo espreitou para o corredor. Não avistou ninguém. Apenas resquícios do sangue de ontem na parede, no chão e no corredor onde Vanessa estava deitada. Ela própria não estava em lugar algum. Hugo estava faminto e dirigiu-se à cozinha. O que viu lá deixou-o atônito, até o ponto em que ele não conseguia proferir uma palavra. Sentado à mesa, sobre um bolo intacto, encontrava-se seu irmão Murilo, encarando diretamente Hugo. Pelos olhos desse homem maduro, endurecido pela vida na prisão, Hugo sabia que seu irmão tinha ciência de tudo sobre a agressão a Vanessa, possivelmente não apenas na noite anterior. Houve um ruído atrás dele. Policiais estavam no corredor. Tinham retornado do estacionamento, entrevistado os vizinhos e narraram sobre a qualidade materna de Vanessa, conhecendo-a desde a infância, e sobre como seu pesadelo começou com a chegada do marido, seu contínuo consumo de álcool e agressões. As pessoas podiam testemunhar tudo, as contusões no rosto e corpo de Vanessa, o choro da criança durante os gritos alcoolizados de Hugo. A polícia fitou Hugo, com sua aparência cansada, segurando a mala com sangue nos sapatos, que ele nem considerou limpar. Havia evidências mais do que suficientes, sem o depoimento da testemunha. Quer saber onde estava a mulher que você agrediu ontem na frente do filho dela? A voz severa do irmão esclareceu atrás dele. Hugo aproximou-se apressadamente da polícia, percebendo subitamente que estava a caminho da prisão e que a prisão poderia ser sua salvação. Assim que Hugo foi retirado do apartamento algemado, Murilo correu para o hospital para ver sua amada. No início, não permitiram sua entrada, mas depois autorizaram-no a vê-la. Vanessa acabou de recuperar a consciência. Murilo a reconheceu e começou a chorar, segurando sua mão. Onde está o Alain? O que há de errado com ele? Continuou a mulher. Está tudo bem, ele está na casa de seus amigos do primeiro andar. Deles cuidará dele. Não se preocupe. Está tudo bem. Nunca deixarei você lá ir embora novamente, disse o homem, mal conseguindo conter as lágrimas. A mulher pegou sua mão na palma dela e disse baixinho, eu sei, meu amor. Feliz aniversário. Essa história serve como lembrete doloroso de como escolhas mal orientadas, alimentadas por emoções negativas como ciúmes e inveja, podem ter um impacto avassalador nas vidas das pessoas. Ela destaca a importância da empatia, compreensão e responsabilidade em nossos relacionamentos, bem como a necessidade de buscar ajuda quando confrontados com desafios emocionais e familiares tão complexos. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!